Deus, cadê apresentar? Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá bom, então vamos iniciar. Gente, eu fiquei com a parte de tecido nervoso e é a parte assim mais simples, eu acho, da prova. Não é muito complicado, mas também, infelizmente, é a parte que ele menos cobra, né? Mas vamos lá. Aqui tem as funções gerais, as funções específicas do sistema nervoso. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho que é uma coisa que não cai muito na prova. Tipo, eu nunca vi isso cair em prova do Monte. Mas assim, talvez o que ele possa fazer é trocar, talvez ele coloque uma função geral dentro das funções específicas, aí vocês vão ter que aprender essa parte, né? Saber diferenciar as duas. Mas assim, eu não vejo muita aplicação de prova isso, entendeu? O que cai mesmo na prova deles é essa parte das células, de diferenciar os neurônios das neuróglias. Os neurônios, eles são as células nervosas principais, é a unidade funcional do sistema nervoso, eles são responsáveis por gerar o potencial de ação, e as neuróglias, elas são células nervosas auxiliares, elas não geram potencial de ação, elas estão lá para ajudar, de certa forma, entre aspas, ajudar os neurônios trabalharem, né? E aí a gente tem as neuróglias, que também pode ser chamadas de células da glia, ou gliócitos, e elas recebem o nome de acordo com o local onde estão. No sistema nervoso central, a gente tem os astrócitos, oligodendrócitos, o nervoso periférico, né? Os neurilemócitos e os anfícitos. Os astrócitos, eles vão constituir a barreira hematoencefálica do sistema nervoso central. Ou seja, eles atuam como se fosse uma espécie de filtro mesmo do que passa dos vasos sanguíneos para o sistema nervoso. Mais para frente, vocês vão ver que o sistema nervoso, ele é, tipo assim, ainda mais na região cranial do encéfalo, ele é cheio de frescuras, digamos assim. Tem certas coisas que só acontecem no sistema nervoso. Então, para evitar algum tipo de intoxicação, algum tipo de morte celular, esses astrócitos, eles estão lá para impedir que certas coisas passem do sangue ou passem em excesso, né, do sangue para o sistema nervoso. Já os oligodendrócitos, eles vão ser as células responsáveis pela produção da BN de mielina no sistema nervoso central. Que isso já sabe. Já a micróglia vai ser um conjunto de células que vão atuar na defesa do sistema nervoso central. Eles são uma espécie de como se diz? Macrófagos do sistema nervoso, e eles vão fagocitar ou corpos estranhos, ou neurônios mortos, coisas do tipo. Os ependimorfos, eles vão forrar as paredes da cavidade do sistema. Ah, gente, só um adendo. Esse slide não foi eu que fiz. Eu peguei da minha monitora, da Isis, mas assim, é um slide muito completo, que tem... basicamente um resumo do slide do Monte, e aí eu não vi a necessidade de fazer outro, né? E, enfim, voltando. Os ependimorfos, eles vão forrar as paredes do sistema nervoso central, e eles vão ser responsáveis pela produção de líquor. Eles vão estar localizados naquele H medular que tem na medula, né? E eles vão ser responsáveis pela produção do líquido, que vocês já viram lá com Monte e com Anderson. Os neurolemócitos, ou também conhecido como células de Schwann, apesar de vocês não poderem usar, né, essa terminologia mais, porque é nome de pessoa, mas elas vão ser responsáveis pela produção da banha de mielina no sistema nervoso periférico e do neurolema. O que é o neurolema? Aqui a gente tem uma célula de Schwann, que a gente tem um núcleo, e como se fosse essa membrana envolvendo... Vocês estão conseguindo ver essa bolinha aqui? Sim. Dá pra ver. Obrigado. A gente tá me perdido. Mas essa membrana aqui, que reveste externamente, é o neurolema. É como se fosse o citoplasma do neurolemócito. E aqui a gente tem as capas de mielina, que formam a banha de mielina.
Uma questão que caiu na minha prova era justamente isso. Ele pedia qual era a alternativa errada, e a alternativa que está errada é justamente essa. Os neurolemócitos, células de Schwann, são células que envolvem os axônios periféricos, verdadeiro, e são consideradas as principais células gliais do sistema nervoso periférico, e que sempre formam as bainhas de mielina e neurulema. O que está errado? Sempre formam as bainhas de mielina e neurulema. Nem sempre uma célula de Schwann, ela vai ter essa parte aqui de mielina, certo? Vai ter algumas fibras, em alguns nervos, vai ter só como se fosse essa célula recobrindo o axônio, só que sem essa parte de mielina. Essa parte externa, como eu disse, é o neurolemócito. Ou seja, nem sempre que vocês verem um neurolemócito, ele vai ter banha de mielina nele, entendeu? E aí eu lembro que muita gente errou essa questão porque sempre achava que os neurolemócitos vão ter banha de mielina. Não, isso não é sempre. Os anfístodos, eles são as células satélite, elas são responsáveis pelas trocas gasosas, trocas de íon. Também elas são responsáveis pela barreira hematocefálica do sistema nervoso periférico. E aqui é uma visão geral das células do sistema nervoso, do tecido nervoso. As células ependimárias, os oligodendrócitos, a célula satélite, a micróglia, os astrócitos e as células de Schwann. Eu lembro que eu confundi um pouco células de Schwann com o oligodendrócito, porque eu achava que as duas eram a mesma coisa, só que em locais diferentes. Mas elas são células distintas, né? Nos oligodendrócitos a gente tem esse núcleo que fica fora do nervo, basicamente, ela tem esses braços que formam a bainha de mielina. Já as células de Schwann, como eu disse, elas estão realmente envolvendo o nervo, né? Aqui o núcleo, e elas estão envolvendo o axônio, na verdade. Terminologia mais correta. Aqui é uma imagem de uma questão que era na minha prova também, onde ele pedia essa setinha, e essa 10B, ela causou muita polêmica, eu acho, na hora da prova, porque muita gente não sabia se ele queria axônio, se ele queria o nome da célula específica, ou se ele queria banha de mielina. E eu lembro até que ou ele anulou essa questão, ou ele aceitou duas respostas. Eles estavam tanto você colocar neurolemócito, que é o nome da célula mesmo, com banha de mielina. Eu colocaria banha de mielina, né? Porque é mais certo. Não é que é mais certo, mas é porque na via das dúvidas, não tem como você não dizer que isso aqui é um banho de mielina, né? Agora, em relação ao neurônio em si... Só um minuto, gente. Peraí. Voltando. Em relação ao neurônio em si, ele é a unidade estrutural do sistema nervoso. Eles possuem uma certa diversidade de forma e tamanho, são altamente excitáveis e elas se comunicam com outros neurônios ou células efetoras, que são as células glandulares e células musculares. As propriedades do neurônio: a irritabilidade é a capacidade de responder a um estímulo, condutibilidade é a capacidade de transmitir um potencial de ação, crinosidade é a capacidade de produzir substância química ativa, que nesse caso vai ser os neurotransmissores, que a gente vai ver mais para frente que eles vão ser responsáveis pelas sinapses químicas, né? Também tem a capacidade de plasticidade, que é a capacidade de fazer novas conexões. E as partes do neurônio. A gente tem um corpo celular, que é essa parte aqui, que ela é formada pelo centro trófico e metabólico da célula, que vai ser justamente essa partezinha aqui, ó. E a gente tem os dendritos, que eles vão ter a função de receber estímulos, e o axônio, que ele vai ser responsável por transmitir uma informação até o telodendro. O que é o telodendro? É como se fosse a terminação do axônio. Aqui é um telodendro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. E esse axônio, esse telodendro, na verdade, ele vai fazer conexão ou com uma célula muscular, seja ela estriada ou visceral, ou uma glândula, né, que a gente chama de células efetoras.
Os neurônios eles podem ser divididos morfologicamente em multipolar, bipolar ou pseudo-unipolar, ou de forma funcional, de acordo com a função que eles exercem. Eles podem ser sensitivo ou aferente, de associação ou motores. Eu vou explicar isso aqui mais nesse slide aqui, na verdade. Esse slide aqui tem o exemplo clássico que o Monte dá, né? Que ele cobra também na prova prática isso. Ele pode colocar aqui. O que é isso? Aí vocês vão responder, é uma via aferente. Basicamente, aqui tem uma esquematização, né, do mecanismo de funcionamento do sistema nervoso. Um receptor, ele vai captar um estímulo, e esse estímulo vai passar para um neurônio que está na medula. Daqui para cá a gente chama de via sensitiva ou via aferente, que é relacionado com captar algum estímulo externo. E esse estímulo, então, ele é passado para um centro de associação. Tá vendo que aqui está subindo, como se ele estivesse indo para uma região mais cranial do sistema nervoso, uma região mais em cima, por isso que a gente chama de via ascendente. Essa informação, então, ela passa por um centro de associação, que aqui, no caso, seria o tálamo. Vocês vão ver mais para frente que o tálamo é como se fosse uma estrutura que ele recebe tudo antes de passar para o córtex cerebral, para o cérebro em si. E aí, esse centro de associação, no caso, que ele é subcortical, porque ele está abaixo do córtex, aqui seria o córtex. Vocês vão entender essa parte de cortical, subcortical mais na frente. Mas aqui é só para a gente ilustrar a imagem mesmo, a gente conseguir entender. E aí, esse centro de associação subcortical, ele vai passar, então, essa informação para o córtex cerebral. E aí, a gente tem um interneurônio, né? Que ele está fazendo conexão entre dois neurônios para poder interpretar esse estímulo. E aí, disso passa para o neurônio eferente, para uma via motora. A via motora vai ser justamente a via de execução daquele movimento. Não, desculpa. A via motora, no caso, é essa aqui, que é a via eferente. Mas, então, esse neurônio ele vai passar essa informação de, no caso aqui da imagem, contrair o bíceps de modo descendente, ou seja, vai vir de modo mais cranial para caudal. Então, está descendo. Então, essa informação ela vai para o neurônio, e desse neurônio, então, ele vai para o órgão efetuador, que vai ser o músculo, que é aquele que vai efetuar a ação em si, que a gente chama de via eferente ou via motora. Aqui é esse mesmo esquema, só que de maneira visceral. Ele pode cobrar isso para vocês, saber a diferença entre uma via somática e uma via visceral. É só vocês saberem que tipo, visceral vai estar envolvendo as vísceras, né? Que é o intestino, o estômago, o fígado e o coração. E somático vai estar envolvendo alguma coisa relacionada ao músculo estradosquelético. E os tipos de sinapse podem ser uma sinapse química, onde ocorre a liberação de neurotransmissores na vesícula sináptica, e isso vai ocasionar ou a excitação desse outro neurônio, ou a inibição do potencial de ação, e a sinapse elétrica, onde essas duas membranas elas vão se conectar e vai ter esse aqui acho que se chama gap junctions, gap junctions, e vai ser passar elétrica. E a gente também tem os tipos de sinapses, que vai ser interneuronal, que vai ser entre dois neurônios, neuromuscular, neurônio músculo, neuroglandular, neurônio para glândula. Muito intuitivo isso. A gente também tem as sinapses axodendrítica, entre um axônio e um dendrito, que é a mais comum. A axossomática, que é entre um neurônio, e o soma, que é o corpo celular, corpo do neurônio, no caso, e a axônica, de um... gente, só uma coisa que eu esqueci de falar. As sinapses elétricas, elas são bem menos comuns no nosso corpo, elas só acontecem no coração,
que é um local onde é necessário que as sinapses sejam rítmicas, a gente vê isso em fisiologia, mas é só uma curiosidade mesmo. E a gente também tem as sinapses axoaxônicas, entre dois axônios. Então, gente, era basicamente isso. Peraí, deixa eu voltar. Era basicamente isso. Essa parte de sistema nervoso ela é bem curta mesmo, de tecido nervoso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me digam. E é isso, eu acho. Olhem as PAs, porque o Monte ele costuma muito cobrar PA. Tipo assim, normalmente 70% da prova dele é PA e 30% ele faz questões novas. E é isso, estudem principalmente de sistema nervoso. A parte das células, ele cobra muito aquela parte dos diferentes tipos da neuróglia. Eu lembro, eu estava revendo a minha prova, né, que está no Drive, inclusive vejam e façam. E ele basicamente só cobrou essa parte da neuróglia. Ele não cobrou muito, pelo menos na teórica, né? Na prática, ele provavelmente vai colocar, vai imprimir, né, a imagem do neurônio e ele vai pedir para vocês adivinhar as estruturas, né? Aí vocês estudem essa parte. E para teórica, sim, sistema nervoso é bem tranquilo mesmo. A única questão mais difícil, assim, foi aquela que eu coloquei no slide. Então é isso, gente. Obrigado.